Nessa gota de perdão, queremos focar assim como essa expressão que nós vemos no Pai Nosso e em outras passagens bíblicas que o próprio Senhor Jesus fala, né, sobre perdoar, o nosso perdão o recebido do Pai e a ligação com o perdão que nós concedemos ao nosso próximo, né? Meditando sobre isso, nesses dias eu lembrei e procurei depois, fui examinar, né, a Bíblia, as Escrituras, eu vi que nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está registrado a pergunta, a questão sobre qual o mandamento mais importante. E Jesus então responde e fala que é amar a Deus com todas as forças do coração, tal. E curiosamente, em todas elas ele coloca o amor ao próximo como fazendo parte desse mandamento, desse primeiro e mais importante mandamento. E numa das passagens, inclusive, ele fala que disso depende toda a lei. Esse é o resumo de toda a lei. Quer dizer, não tem como separar. O apóstolo João até fala, né? Se eu digo que amo a Deus e não amo ao irmão, estou sendo mentiroso. Então, essa conexão, essa ligação, essa interdependência, ou podemos até dizer causa e efeito, né? Se eu conheço a Deus, se eu amo a Deus, se eu conheço o amor de Deus, é inevitável que eu passe também a amar o próximo, a demonstrar esse amor ao próximo. E nessa linha que entra esse assim como no perdão. É um conceito forte, muito claro, né? Em várias passagens que o Senhor Jesus, nas palavras dele mesmo, né? Marcos 11:35 fala: se você estiver orando e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro, pede perdão, se reconcilia e tal, porque senão vosso Pai não vai perdoar. Para mim está subentendido que ele não vai ouvir a sua oração. É forte isso. Certo irmão disse que as trevas procuravam fazê-lo ignorar essa verdade. Essa verdade que Jesus afirmou que se nós não perdoarmos os nossos semelhantes, não devemos esperar que Deus também nos perdoe. E da mesma forma, lá em Mateus 18, aquela parábola, né, do servo incompassivo que não quis perdoar o seu conservo e mandou ele para a prisão, Jesus termina a parábola fazendo aquela forte, seríssima advertência. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. O famoso escritor Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, a respeito do Pai Nosso, né, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, ele diz o seguinte: eu desejaria fervorosamente que essas palavras não se encontrassem na Bíblia, mas elas estão lá, enunciadas pelos lábios do próprio Cristo. Deus nos garantiu uma terrível influência. Negando o perdão aos outros, estamos de fato determinando que eles são indignos do perdão de Deus. E da mesma forma, nós, de algum modo misterioso, o perdão divino depende de nós. E às vezes até parece que nós é que temos que começar, que o perdão começa em nós, mas isto não pode ser comprovado. Pelo contrário, as Escrituras mostram que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando éramos pecadores, Romanos 5, ele veio ao nosso encontro, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, a iniciativa foi dele. Até Apocalipse fala que o cordeiro morto
desde a fundação do mundo. Deus já sabia do pecado, Deus já sabia da situação, então ele veio ao nosso encontro. Então o perdão se origina em Deus, não há dúvida, não pode haver dúvida disso. E esse perdão de Deus é que é a fonte para o perdão que nós podemos realmente conceder ao nosso próximo quando necessário. Nós estamos num mundo caído, cheio de injustiças, cheio de coisas erradas, cheio de situações onde as pessoas ferem outras. Nós ferimos muitas vezes pessoas, assim como fomos feridos, né? Então nós precisamos do perdão e nós precisamos exercitar o perdão. E nesse tempo que estamos vivendo aí, da quarentena, eu creio ser um tempo muito especial, um privilégio, uma bênção de Deus, a gente poder ter um pouco mais de essa parada para a gente refletir um pouco mais e ir mais fundo. Será que não tem nada para eu perdoar? Como que eu estou perdoando? Será que eu estou entendendo o perdão? E vou dizer um pouco mais. Se você que está ouvindo, vendo, está com dificuldades para perdoar, talvez seja porque você não entendeu muito bem ainda o perdão de Deus, o amor de Deus. Então que o Espírito Santo possa nos revelar, ir mais fundo, mostrar aquelas situações. Talvez tenhamos que estar com muito temor, de vez em quando. Senhor, revela-me, há alguma coisa. Senhor, me mostra se há algo que eu ainda não perdoei. Nós temos que nos limpar de tudo isso. Amargura é pecado. Amargura é falta de perdão. É pecado, e o pecado precisa sair das nossas vidas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É nele que nós encontramos as forças para isso. Gosto sempre de lembrar daquele exemplo, daquele testemunho maravilhoso dessa irmã holandesa, Corrie ten Boom. A família dela ajudou judeus durante a guerra e ajudaram a mais de 800 judeus a fugirem dos nazistas, mas por fim a própria família foi pega e levada, ela, o pai e a irmã foram levados também para um campo de concentração. E lá sofreram os maus tratos, o pai veio a falecer, a irmã também veio a falecer e ela, a Corrie, milagrosamente foi libertada. E aí ela conta que ela dava o seu testemunho, falava do amor de Deus, do perdão de Deus, e ela contava as coisas que havia passado e tudo. E em 1947, após um culto na Alemanha, ela veio vir ao encontro dela, depois do culto, um homem. A hora que ele chegou perto, ela já o reconheceu como sendo um dos guardas do campo de concentração. E aí ele começa a conversa com ela, dizendo: puxa, que bom, né, irmã, saber que Deus lançou os nossos pecados no fundo do mar. Eu fui guarda no campo de concentração, eu cometi atrocidades, fiz mal para muita gente, mas depois que eu saí de lá, eu me converti, eu me arrependi, eu sei que Deus me perdoou desses pecados, mas eu queria ouvir de você, se você também perdoa. E estendeu a mão para ela. Você me perdoa, irmã? Então a Corrie conta como foi terrível aqueles segundos. Ela viu o filme, ela viu aquelas situações que ela havia passado, e esse homem que tinha contribuído com a morte, né, da sua irmã. E ela sentiu a dificuldade naquela hora, tremenda dificuldade para poder liberar o perdão.
Mas ela falou, eu que falo do perdão, estou falando sempre aí do perdão, como que agora, cara a cara com uma pessoa que me causou esse mal, não vou perdoar? Sim, eu preciso perdoar. E ela lembrou que perdoar é uma decisão. Não preciso de sentimentos, não preciso sentir de perdoar. É uma ordem de Deus, né? É um mandamento e eu posso fazer isso. Né? Os sentimentos podem vir depois. E aí então ela até orou e ela também sentiu, ela entendeu que não perdoar este homem seria um pecado dela contra Deus, porque Deus já o havia perdoado. E esse é um conceito muito, muito, muito importante, meus queridos irmãos e amigos. Potencialmente, todas as pessoas na face da Terra elas têm possibilidade de serem perdoadas por causa do sacrifício de Jesus. Então, às vezes, é uma questão de tempo. Então, aquelas pessoas que te feriram, te machucaram, se já são reconciliadas porque creem em Jesus, não tenho o que dizer. Mas aquelas que te ferem, que te machucam, que não são cristãs, que não se encontraram com Jesus, que não entregaram sua vida, elas poderão ainda, então, vir a desfrutar do perdão. Então a gente não pode cometer este pecado de querer estar acima de Deus, de querer exigir algo a mais do que Cristo fez para o perdão dessas pessoas. Então, potencialmente, essas pessoas já estão perdoadas, por isso que eu não posso. É pecado eu reter o perdão. E ela entendeu isso. E ela disse, Jesus me ajuda. Naquela hora, eu posso estender a minha mão para este homem. E Jesus ajudou, e a boa notícia é que ele ajuda até hoje, pode ajudar você, pode me ajudar em qualquer situação de perdão. Às vezes pode demorar um pouco. E aí, voltando ao relato, ela estendeu a mão, e na hora que ela tocou a mão deste homem, ela disse que sentiu como que uma eletricidade percorreu o corpo dela e ir para ele, e daí houve uma conexão ali de amor profundo. E ela disse que nunca, em toda a vida dela, ela sentiu tanto amor de Deus por alguém, por uma pessoa. Aquilo que talvez foi a pior coisa para ela, mas foi também um momento de maior manifestação do poder e do amor de Deus. Então é isso, meus queridos. Assim como Deus nos perdoou, Efésios 4:32, devemos perdoar também. Assim como Deus perdoou em Cristo. Jesus lá na cruz disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Assim também, nós não temos que esperar e exigir que pessoas venham pedir perdão. Nós temos que ter a disposição como Deus de ir ao encontro, de liberar antes de mais nada o perdão para quem precisa do nosso perdão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor veio até nós através de Jesus Cristo. Seu sangue puro, perfeito, derramado ali na cruz do Calvário, assim foi derramado para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão novamente com o Senhor e do perdão de todos os pecados. Obrigado por lançar os nossos pecados no fundo do oceano. Obrigado por levá-los tão longe como dista o Oriente do Ocidente.
obrigado pelo teu perdão. E obrigado por saber que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá graça para também perdoar. Eu peço, ó Pai, que continues falando aos nossos corações, nos revelando, nos mostrando a profundidade, a grandeza do teu amor e do teu perdão, e para que assim possamos, com alegria, liberar também o perdão para quem necessita o nosso perdão. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.